Benfica Lisboa vs CFC Champions League 27 de março, de 2012. Selkenzie Selzerkenzie. Autor de Selzerkenzie. A minha sugestão: ganho para Lisboa. O duelo de X segundo do quarterfinal 150 deveria ser muito mais interessante e mais incerto porque calhar dois muito de alta qualidade e os times que experientes se encontram e ser mais preciso o Benfica Lisboa representativo português e o CFC inglês. É interessante que os dois times estão protegidos de tornar-se mais distantes somente na partida de retorno para eles mesmos no último giro enquanto eles obtiveram retenção de um ponto individualmente nas suas partidas obrigatórias ao fim de semana passado. Isto nos muito apresenta poço quanto carregados eles foram com este aparecimento 150. O começo, 27 de março, de 2012, 20h45. Pensamos lá principalmente ao representante português que sem sucesso tenta para que algumas estações do ano entrar no giro final da Liga de Campeões. Os seus aparecimentos são mais responsáveis do colocar entre os 8 times melhores na fase de grupo porque eles deixaram as organizações grandes como o FC Basel e Manchester United atrás deles mesmos. Lá eles eram os grupos os anteriores. Eles evitaram os times europeus mais fortes no giro antes do final de quarto. Por mais que o patrão russo Zenit prova como um adversário muito perigoso, principalmente na casa, onde ele celebrou uma vitória 3-2.2, mas as despesas do treinador responderam ao adversário de maneira melhor e criou uma vitória 2-2.0 no estádio de próprio e isto de estavam os colocando mais do que bastante de proteger para si mesmo no giro seguinte para Jesus. No campeonato que eles fazem ter famosamente, durando estes duas vitórias em consequência adicionado ao triunfo no semifinal de xícara contra o ex-rival a franquia Postal FC e a vingança tomada então para o último patrão tratam de maneira desonesta a derrota. Ao fim de semana passado em que eles com um time compósito somente a um ponto contra o Olhanense vieram, de maneira que sobre segundos colocados em competição a franquia Postal os eles estão atrás de ponto, durando atrás do líder de 2 pontos Braga Interrinquen. É por mais que muito mais importante ela que até os seus jogadores-chave descansaram para este duelo de maneira que o treinador Jesus permitirá uma tripulação extremamente forte de acumular-se. Somente o defensor Garay e a pessoa empreendedora de Jalo serão cancelados. Lista esperada: Benfica, Arthur Moraes, Pereira, Jardel, Luizão, Emerson, Garcia Javi, Witzel, Gaetan, Bruno Cesar, Rodrigo, Cardoso, Travesão. Os londoneiros exatamente como o Benfica Bubé de ser mais precisos no duelo ao último passam o fim de semana no campeonato contra o rival de cidade tenham outros porque, ao mesmo tempo, é o seu competidor meio direto em torno à quarta posição na liga que conduz no 150. Por mais que, depois do push desconcertante que o Pontinho cresceda ainda é 5 pontos que o rastreio de maneira que é duro esperar que eles podem apanhar sobre este atraso dos outros 8 giros no estádio do seu próprio tem feito isto é, com um 3 ainda trazer mais closer ele mesmo a possibilidade. Então eles são muito importantes para eles agora que os campeões obtêm liga um resultado muito bom e os habitantes de Nápoles lhes causaram muitos problemas no giro antes do final de quarto principalmente depois que a primeira perna teve terminado em São Paulo com a vitória 3-2.1 do hóspede. Escoltado pelo novo autocarro que de Mateu tem os azuis que o Stanford junta na parte regular dos créditos jogos aos quais uma vitória idêntica gosta dos habitantes de Nápoles na primeira perna de Londres. Na prolongação eles mostraram uma vontade muito mais grande que os seus adversários e isto valeu a pena porque eles vieram ao golpe de vitória no 105 minuto. Agora uma execução de hóspede muito difícil é ainda vir para eles em Lisboa e ser mais precisa contra o time que não buscou nenhuma derrota doméstica ainda sobre a fase internacional nesta estação do ano. Eles tentarão então vir um puxa pelo menos. A lista com 3 jogadores ofensivos não deveria ser mudada, somente o Sturridge fraco deva por Ramires que será movido a um pouco para diante enquanto o defendente jogador ferido Luís será representado por Cahill, substituído. Lista esperada: José, Mareles, Lampard, Seix, Ivanovic, Cahill, Perry,
Couve, Ramires, Drogba, Mata. O detalhe que os tanto times têm obtido retenção de somente um ponto individualmente nas suas partidas obrigatórias ao fim de semana passado demonstra que somos melhores como de maneira importante este duelo do quarterfinal é o 150 para os dois times. Neste encontro que nós damos ao time local uma vantagem, Liga facilmente a sofrê-lo de campeões nesta estação do ano não acalma especialmente nenhuma derrota doméstica em